Uma nota, o Nelson Kobayashi, que me chamou bastante a atenção, de um movimento chamado Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que você conhece muito bem, mais conhecido por todos como MST. E ele diz o seguinte: o MST, mais uma vez, reitera o apoio e o irrestrito e total apoio à luta do povo palestino pela sua autodeterminação e contra a política de apartheid implementada por Israel. Ele segue dizendo o seguinte: a resistência palestina desde Gaza reagiu de maneira legítima às agressões e à política de extermínio que Israel implementa na região há mais de 75 anos. Ou seja, está dizendo aqui que as ações terroristas promovidas pelo Hamas, a classificação que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra fez, é de que seria uma brava resistência. Para você que está no rádio, uma rápida pausa, a gente já volta aqui na programação da Jovem Pan, são 10h24. Comenta para mim isso, Nelson. Bom dia, Paulo. Bom dia aos amigos aqui, aos nossos convidados, a toda a audiência. A questão aí é a seguinte: primeiro, o MST aparentemente se ancora em uma causa que pode ser legítima ou pode não ser, é discutível, é um direito, uma questão do povo palestino, para comentar o que nós estamos vendo, que é um ataque iniciado pelo grupo Hamas, que é um grupo, sim, de natureza terrorista. E aí não cita o Hamas, não cita os ataques, não cita os fatos que aconteceram da maneira como aconteceram, uma invasão por céu, por terra, por água que visava civis, e aí já tem uma grande diferença, porque é claro que tem civis sofrendo nessa reação de Israel, mas a diferença é que o ataque do Hamas visava, era o objetivo, atacar os civis, com sequestro, inclusive, até de mulheres, crianças, idosos. E em relação aos civis que são impactados pela reação de Israel, é o efeito colateral, infelizmente também. Mas tem essa grande diferença, Paulo, de se ancorar em uma causa do povo palestino sem citar a questão do Hamas, que não se confundem. A gente não vê nem do MST e nem desses grupos todos correligionários, parceiros, companheiros aqui no Brasil, nenhuma menção até, nem cita a existência do Hamas e nem classifica esse grupo, como um grupo terrorista. É impressionante como isso tem acontecido. Uma ancoragem, uma causa palestina, para não citar, para ignorar, desprezar totalmente os atos terroristas que nós vimos acontecendo, originados pelo Hamas. Uma verdadeira confusão, né, Nelson? Eu não sei se proposital ou não, aí nós podemos analisar isso, mas insistem em dizer que isso é uma luta da causa palestina. O que é um grande desserviço à causa palestina, né? A gente não pode confundir a causa palestina com o Hamas. A causa palestina é muito mais longa, mais ampla e tem uma vertente absolutamente legítima. Todo povo deve ter direito à sua autodeterminação, ao seu próprio Estado, ao seu próprio governo. Isso é um aspecto completamente distinto de você passar pano para terrorismo. E confundir essas duas coisas é justamente o que fazem os extremistas, que alimentam o conflito de um lado e do outro. Você não pode reduzir o Estado de Israel aos extremistas que fazem parte de alguns ministérios. Você não pode reduzir a causa palestina aos extremistas do Hamas. Essa é a fórmula de perpetuação do conflito. Quanto mais você confunde a causa legítima do povo se autodeterminar e ter seu próprio governo com os extremistas que não aceitam a existência do outro, mais você multiplica e perpetua esse conflito. Muito bem, para você que está nos acompanhando na Jovem Pan News através da televisão, vocês estão vendo imagens ao vivo nesse momento da faixa de Gaza, mais uma explosão registrada por ali, uma fumaça preta rolando, o céu completamente encoberto pela fumaça, já uma fumaça que vem aí desde o último final de semana, com inúmeros bombardeios, uma somatória aí de 200 pontos diferentes de ataques que estão sendo promovidos pelo Estado de Israel, numa verdadeira resposta aos atentados que foram promovidos pelo grupo terrorista Hamas no último final de semana, que infelizmente matou diversas pessoas. Professor, eu queria passar a bola para você, professor Hussein, para entender um pouco essa classificação, né, de alguns movimentos políticos aqui no Brasil, dizendo que o que o Hamas fez seria uma brava resistência. Como é que você enxerga isso? Oi, 1, 2, 3. Bom,
Me permite fazer uma ressalva primeiro quanto à fala do Daniel. Foi o Daniel que... José. O morador, nosso querido José Nudeman. Eu queria fazer uma pequena ressalva. Na Hussein, verdade, só antes de você fazer a sua ressalva, nós estamos aqui em todas as plataformas e nesse momento acabam de chegar os nossos ouvintes do rádio e eu queria muito recebê-los. São 10 horas e 29 minutos. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está numa discussão aqui em relação a uma nota do movimento dos trabalhadores sem terra aqui do Brasil, dizendo que as ações do Hamas teriam sido uma brava resistência em relação à luta da causa palestina. Nós estamos aqui com 2 entrevistados, o morador José Nudeman, que está lá em Israel, na cidade de Carmiel, e o professor Hussein Kalu. Eles estavam dialogando agora, eu tive que interromper. Por favor, professor. Bom, eu queria apenas fazer uma ressalva para que não fique um mal entendido e por dever de ofício, eu acho importante fazê-lo de forma muito delicada e meticulosa. Quando eu disse que os cidadãos árabes israelenses, fiz aquela referência, eu não estava dizendo que eles são, por força do verbo, tratados como cidadãos de segunda classe. Eu não fiz essa afirmação dessa forma categórica. Eu disse que a coalizão extremista composta e a forma como ela está propondo as alterações, ela está ensejando que isso aconteça. Ou seja, a consequência desse extremismo levará a fraturas em que também colocará essa população em condição de vulnerabilidade. E isso comprometeria o caráter plural e democrático, cujo qual caracteriza a sociedade e o Estado de Israel. Basicamente, essa era a ideia que eu estava tentando transmitir. Porque até então, antes da adesão desse extremismo a essa coalizão governamental, você não via parte da sociedade árabe israelense se queixando de eventuais riscos de serem suplantados por um governo de extrema direita e temendo que seus direitos pudessem ser, digamos, subtraídos, né? Com mudanças na Corte Constitucional, na Corte de Cassação, no arcabouço do Poder Judiciário, né? Então, se o Netanyahu consegue mudar o Poder Judiciário, ele também é capaz de mudar as leis. Capaz de mudar as leis, ele pode revogar direitos. Então, esse era o temor, né? Isso literalmente mina o caráter da pluralidade, da democracia e etc. Então, apenas essa pequena ressalva, e só para não haver nenhum mal entendido. Professor, apenas, se me desculpa, apenas uma vírgula, só para concluir o assunto. Eu quero concordar com o que você falou e deixar muito claro que eu sou, particularmente, uma opinião pessoal minha, sou contra essas mudanças que o governo Bibi está tentando fazer, mas importante ressaltar que o que existe hoje é uma total integração entre as populações que vivem em Israel. Eu moro no norte, uma região em que existem muitos árabes. Eu não tenho dúvidas disso. Só vou terminar, enfim, só para apenas alguns segundos. Eu vivo no norte, eu sou testemunha disso. Nós vamos aos hospitais, eu fui operado da vesícula faz 2 meses e quem me operou foi um médico árabe, dentro de um hospital israelense. Então é importante deixar claro isso para a sociedade brasileira, para que as pessoas entendam que os árabes israelenses participam na sua integralidade da vida em Israel, tem direito a tudo. Perfeito. Está claríssimo. Eu tenho diversos amigos da comunidade judaica que são meus irmãos, então, no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares, e frequentam a minha casa, eu frequento a casa deles, e, enfim, eles sabem quem são, enfim, quem nos cerca sabe quem são. E, obviamente, que essa matéria me entristece e, basicamente, me abate emocionalmente, porque é muito triste ver o que está acontecendo e as pessoas não se importando com a perda de vidas de gente inocente. Mas indo para a pergunta, respondendo à pergunta, eu queria dizer que eu
eu não sei se me cabe comentar a nota do MST ou de qualquer organização dessa natureza. Eu não sei o nível de sofisticação ou de refinamento de quem elaborou essa nota. De fato, eu não conheço. Assim, desconheço o nível de conhecimento técnico e a qualidade de formação em matéria de relações internacional, política internacional comparada. Então, eu não sei o que comandou, digamos, a gramática política dessa nota. Aí, como eu volto para a minha tese inicial, existem duas formas de olhar para o problema. Uma forma é olhar a partir do ponto da ação específica do episódio de 3 dias atrás, ou olhar para o problema como parte de um conjunto. Professor Hussein, sistema me permite interrompê-lo? Agora, quem está nos acompanhando através de imagens não está tendo a oportunidade de ver, mas nós estamos vendo aqui o José Nudelman olhando para o céu. O que está acontecendo aí, José? Você consegue nos responder? Tem um helicóptero do Exército que está passando bem perto da cidade aqui, está dando exatamente uma volta aqui em cima do meu prédio. Isso já aconteceu ontem também, não é nenhuma novidade, mas acho que vocês estão ouvindo o som, né? Vocês devem estar ouvindo o som do helicóptero. É um helicóptero que está passando exatamente em cima do meu prédio, agora numa altitude um pouco mais baixa. Agora, e você tem aqueles bunkers de... Só um minuto, professor Hussein. Só um minuto. Só uma pergunta aqui para o José Nudelman. Você tem bunker aí, José? Só para explicar a tua situação. Tenho. O apartamento aqui tem um quarto de segurança, um quarto preparado para ataque de mísseis, com uma janela de aço. Sim. E vigas muito mais fortes. A gente já tomou os cuidados aí de colocar água e alimento dentro desse quarto. Sim. E colocar as crianças, é o quarto de um dos meus filhos. E temos, colocar José, as 2 crianças para dormir. Sim. Temos aqui, vocês estão ouvindo, né? Mais um bombardeio, um forte bombardeio aí assolando a faixa de Gaza. São imagens ao vivo aqui na tela direita que vocês estão podendo observar nesse momento que acontece lá na faixa de Gaza. Por favor, José. Só para complementar, enquanto a gente estava conversando, inclusive com o professor também, eu recebi aqui, a gente tem um aplicativo que informa lançamento de mísseis, eu recebi diversas mensagens de mísseis que estão sendo jogados da faixa de Gaza para dentro de Israel, principalmente na região sul. Perfeito. Professor Hussein, o senhor quer concluir rapidamente, por favor? Queria rapidamente. Então, quando se menciona brava resistência, eu não sei o que eles definem como conceito de brava resistência. Você pode fazer resistência de várias formas, entende? Existem resistências pacíficas, existem resistências dentro de parâmetros justos, você resistir de forma legítima. Eu não vejo uma resistência justa, legítima, você entrar numa rave de jovens e fuzilar 260 pessoas, cara. Isso não é legítimo, isso não é justo, isso não é sano, isso não se justifica, me desculpa. Isso não é alvo militar, isso não pode compor uma brava resistência. Agora, professor, isso não ajuda a causa, isso não ajuda a causa palestina em nada, só atrapalha. Óbvio. Então, você querer... Mas senhores, mas isso está sendo muito disseminado aqui no Brasil, viu? Para quem usa redes sociais, para quem está no Twitter, agora o novo X, a gente está vendo movimentos aí políticos, inclusive políticos brasileiros, tendo esse tipo de comportamento, né? Então, eles fazem uma seguinte estratégia, eles não falam do Hamas... O Hamas, ele não existe, focam na questão da causa palestina e vamos falar aqui a verdade. Aqui nós temos a obrigação de falar a verdade. Passa um verdadeiro pano para um terrorismo que está explícito. Não existe, até eu acho que com uma questão de respeito àquelas pessoas que perderam as suas vidas por conta disso, nós temos a obrigação moral. Aí não é uma questão política, é uma questão moral de classificarmos isso que vocês estão vendo aqui agora como terrorismo. É óbvio. O que aconteceu no Estado de Israel foi um ato de terrorismo. E aí você tem o mas, né, Maninho? Né, o senhor? O mas nessa história. Ah, mas... Não tem mas nessa história.
é terrorismo em ponto final. E tem uma coisa, Paulo, tem um jogo de palavras importante aí, em especial nessa nota que é um exemplo, é um símbolo, porque não é só a MST que está falando isso, tem muitas outras pessoas, outras agremiações se utilizando dos mesmos termos. E quando eles falam de resistência, a gente que não é bobo pode entender como sinônimo de Hamas, porque eles entendem o Hamas como um grupo de resistência. Isso não é segredo, eles entendem o Hamas como um grupo político legítimo que tem uma resistência como causa. O que não é verdade. Eles não têm coragem, na verdade, de falar que o Hamas é esse grupo. Então, por isso que eles não citam. Porque se fossem para citar, seria para falar que é um grupo de resistência, o que é um absurdo. O grupo Hamas é um grupo terrorista e assim deveria ser declarado. Deveria ser declarado como muitos outros países assim o declaram. Os Estados Unidos consideram o grupo Hamas um terrorista, vários países da União Europeia também, a Austrália também, e o Brasil poderia se filiar, se associar a isso. Tem uma questão diplomática, talvez seja isso que você fale, Pepe, que o Brasil tem por cultura só declarar quando a ONU também declara. A Inglaterra considera o Hamas o braço político como legítimo. Não, tem, mas com natureza. E outra coisa, ainda que não considere o Hamas, os atos são terroristas. E nem os atos. Tem isso também. Assim, primeiro que é uma vergonha essa nota do MST, e é uma vergonha, na minha opinião, que grupos de esquerda não consigam, de certa forma, criticar e de forma exaustiva e definitiva o Hamas. O Hamas é terrorista. O que a gente viu nesses atos foi um ato terrorista, sim, né? 240 pessoas mortas numa rave, né? Inclusive o brasileiro foi morto numa rave. Isso é um absurdo, né? E o grupo de esquerda, normalmente, né, como bem disse o Hussein, não é? Talvez por falta de gramática política, entendimento de política exterior, acha realmente que defender a causa palestina é contra também criticar o Hamas. Dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mais explosões acontecendo nesse exato momento na faixa de Gaza, um barulho ensurdecedor. Para você que está na televisão, você está vendo as imagens. Para você que está no rádio nos ouvindo apenas, são sons, barulhos lá da faixa de Gaza que está tomada por fumaça em uma série de bombardeios que começaram de uma forma mais intensa desde ontem e, ao que tudo indica, hoje será um dos dias mais intensos em relação à quantidade de mísseis e em relação às bombas. E tem uma coisa, Paulinho, Fala, eu estava aqui no sábado e no domingo na cobertura especial da Jovem Pan, nós ouvimos muitos especialistas, muitos professores que estudam a fundo esta questão, e eles disseram o seguinte, que a primeira reação de Israel seria uma reação branda, seriam alguns bombardeios justamente para alertar a população palestina para se preparar e que isso escalaria, que isso aumentaria, o que faz a gente acreditar que isso vai piorar. Sem dúvida. Gente, deixa eu me despedir aqui do José Nudelman, que está lá no norte de Israel, próximo ao Líbano. Muito obrigado, José, pelo seu depoimento, pela sua participação aqui no programa de hoje. Obrigado, Paulo, professor, turma do Morning, sempre à disposição. Valeu, um abração. Gente,